E hoje eu vou ensinar você a como encontrar o seu genro ou a sua nora no seu mapa astral pela astrologia sideral. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo pro vídeo! O seu mapa é como um bolo dividido em 12 fatias e cada fatia representa um parente. Então, a 11ª fatia representa a casa 11, que representa o seu genro ou a sua nora, dependendo se é um filho ou uma filha que você tem. E para você entender a personalidade do seu genro ou da sua nora, você deve saber qual é o signo que está na casa 11, o signo que ocupa a casa 11. Para isso você precisa saber qual é o signo que está no seu ascendente. Então, o ascendente ele é muito importante porque ele representa a sua entrada no mundo. E então você não vai conseguir achar o seu ascendente se você não souber a hora exata da sua certidão de nascimento. Isso é específico para quem tem a hora exata da certidão de nascimento. E eu devo alertar vocês que o mapa calculado pela astrologia tropical, o ascendente calculado pela astrologia tropical, em 95% das vezes ele vai ser diferente quando calculado pela astrologia sideral. Este manual aqui, ele é específico para os mapas calculados pela astrologia sideral. Então isso é um indício de que você não deve usar o conteúdo aqui no seu mapa tropical, porque você vai ser razoavelmente impreciso. Na verdade, eu duvido muito que você consiga chegar até o final do vídeo no seu mapa tropical. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, caso você não conheça seu ascendente, seu mapa astral pela astrologia sideral, em que ele vai te direcionar para o meu tutorial, em que lá eu vou ensinar o passo a passo de como você calcular o seu mapa. Aqui nós temos o mapa do norte da Índia, que ele é lido em sentido anti-horário, e aqui tem um grifo de Capricórnio dentro da casa 1 desse quadrado, que é próximo do ascendente. Então, se trata de uma pessoa com ascendente em Capricórnio. Embora ascendente casa 1 não seja necessariamente a mesma coisa, é como se fosse a mesma coisa. E então se trata de uma pessoa que ela tem um comportamento capricorniano, é uma pessoa que veste a pele de Capricórnio, é uma pessoa que tem uma abordagem um pouco mais conservadora e realista perante a vida, um pouco misantropa e rabugenta, são algumas características desse signo, porque Capricórnio é regido por Saturno, então a pessoa se torna Saturno. Então, assim, só pelo fato de você ter o ascendente Capricórnio, significa que você se torna Saturno. Você não vai ser nenhum outro planeta senão o seu Saturno. Então, o signo que rege a casa 7, ele vai representar o seu cônjuge. Na verdade, a casa 7, o signo e o planeta que rege o signo que ocupa a casa 7 são o descendente, então representa o seu cônjuge. E a casa 5 representa o seu filho ou a sua filha. Então, existe na astrologia o conceito de casas derivadas, que é conhecido na astrologia védica como Bhavat Bhavan, que vai indicar que as casas têm um significado oculto, e eu acho esse conceito fantástico, porque você vai entender que é possível ler as casas astrológicas em vários níveis diferentes. Então, se a casa 1 representa você, a casa 7 representa seu cônjuge. Se a casa 5 representa o seu filho ou sua filha, a casa 11 vai representar o marido ou a esposa do seu filho, o cônjuge do seu filho ou da sua filha. Então, é o seu genro ou a sua nora, porque existe uma relação de paralelo aqui. O que acontece com a casa 1 como efeito colateral vai acontecer com a casa 5 também. Então, se a casa 1 representa você, a casa 7 representa o seu cônjuge. Então, a mesma lógica se aplica à casa 5. Se a casa 5 representa seu filho, você conta 7 casas da casa 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na contagem você vai estacionar na casa 11. Então, a casa 11 representa o cônjuge de seu filho. É o seu genro ou a sua nora. Mesmo que você tenha mais de um filho, 2, 3 filhos,
é o tipo de padrão de genro ou de nora que os seus filhos vão atrair ao longo da sua vida. Então você viu aqui no caso, para uma pessoa com ascendente Capricórnio, é o signo de Escorpião que ocupa a casa 11. Então Escorpião vai estar contando a história. E qual é o planeta que rege Escorpião? Para responder essa pergunta, eu vou englobar todas as escolas de astrologia zodiacal, para não ficar nenhuma margem de dúvidas. Escorpião é regido por 3 planetas, Marte, Plutão e o nó do sul da Lua, que é conhecido na astrologia védica como Ketu. E qual dos 3 nós vamos usar? Precisamos entender o que cada um significa. O Marte, ele é o regente consciente de Escorpião, porque Marte a gente consegue encontrá-lo a olho nu no céu noturno, principalmente quando ele está estacionário retrógrado, embora você, se não tem muito conhecimento de astronomia, não vai conseguir identificar Marte assim como tal, mas é um corpo identificável a olho nu, que eu quero dizer, você não precisa de binóculo ou de telescópio para isso. Então ele representa coisas concretas, coisas conscientes do signo de Escorpião. E já o Plutão representa coisas inconscientes de Escorpião, porque ele é invisível ao olho nu, a órbita dele é muito lenta perto da órbita de Marte, então ele é um planeta muito impalpável para coisas muito imediatas como genro ou nora. Então ele não serve como dispositor. Quando eu falo dispositor, é a mesma coisa que o planeta que rege a casa 11. No caso, a gente está tentando achar o dispositor da casa 11, que é onde está Escorpião. E por último, o nó do sul da Lua, o Ketu, ele é considerado o regente kármico em algumas escolas de astrologia védica. Mas só que o Ketu, ele é um eclipse, ele não é um planeta, ele é uma sombra, um eclipse no espaço. Então ele se comporta por associação, ele não tem formas físicas. Então o único regente de Escorpião que de fato rege formas físicas é Marte. Então nós vamos usar Marte como o dispositor da casa 11. Então para uma pessoa com ascendente em Capricórnio, Marte vai reger os genros e as noras. Então você deve olhar qual é a casa onde o Marte vai. Porque se você tiver Marte na casa 1, uau, Marte está exaltado aqui. Então significa que os genros e noras têm uma abordagem muito estilo casa 1 de ser. Podem ser pessoas muito ligadas em imagem, em visual, em cuidar e cultivar o corpo. Podem ser pessoas muito individualistas. Se você tem o Marte na casa 5, indica que os genros vão ter uma abordagem de vida estilo casa 5. Podem ser pessoas que gostam muito de crianças, que gostam de esportes de risco, de fazer movimentos de risco. Podem ser pessoas que gostam de estudar escrituras sagradas. Podem ser pessoas muito cheias de opiniões políticas. Então, você deve inclusive olhar como é que está o aspecto de Marte com o regente da casa 1. Porque se para o ascendente em Capricórnio o regente é Saturno da casa 1, então você deve olhar o aspecto de Saturno com Marte, porque ele vai dizer muito da a sua relação pessoal com um dos seus genros. Então, se existem aspectos tensos, pode indicar que você e seus genros vão brigar muito, vão se desentender. Se você tem aspectos harmônicos, pode indicar o contrário, que você vai ter uma relação muito cordial e pacífica com os seus genros. Agora, de maneira mais específica, você deve olhar qual é o signo que está o Marte. Então, se você tem Marte em Gêmeos, significa que os seus genros vão ter uma forte característica geminiana. Pode ser que, inclusive, um deles tenha ascendente em Gêmeos, uma lua em Gêmeos, sol em Gêmeos. Então, podem ser pessoas muito tagarelas, muito comunicativas, volúveis, voláteis, que gostam de flertar, que são fãs de literatura, que são leitores de jornais, essas coisas típicas de Gêmeos. Agora, existem 3 nakshatras em Gêmeos que não devem ser confundidos com decanatos, que é Mrigashira, Ardra e Punarvasu. Vamos supor que você tenha
Marte em Punarvasu. Uau! Então isso significa que os seus genros vão ter um estilo Punarvasu de ser. Então quanto melhor você estudar Punarvasu Nakshatra, mais você vai entender quem são os seus genros. E qual é a divindade que rege Punarvasu? Caso você tenha algum conhecimento de astrologia, você já deve ter ouvido dizer que o Júpiter rege Punarvasu. Então, se você tem um regente da casa 11 em Punarvasu, significa que os genros vão ter um estilo de ser jupiteriano? Não, não é bem isso, porque o Júpiter ele rege o Mahadasha de Punarvasu. Ele não é específico para descrever o nakshatra como individualidade. É a divindade que é específica para descrever o nakshatra, porque a divindade ela só vai aparecer naquele nakshatra. Então a divindade Punarvasu é Aditi, a mãe dos deuses. Então os seus genros vão manifestar na sua vida os temas de Aditi. E Aditi é como a padroeira das mães. Ela representa a forma deificada da maternidade. É quase como se fosse Maria, mãe de Jesus. Só que no caso de Aditi, ela ofereceu seu ventre para parir as 12 encarnações do Sol, que são os 12 Adityas, que tem relação com os 12 meses do ano. Então, isso indica que os seus genros e noras vão ter um estilo muito maternal de ser. Podem ser pessoas que não têm uma característica sombria, porque representa a maternidade. Então, por mais que os seus genros tenham crises, cataclismas na vida, eles facilmente retornam à luz. Então, quando eles têm alguma desgraça que ocorre na vida deles, você olha de fora e fala assim, eu acredito que o marido ou a esposa do meu filho ou da minha filha nunca vai conseguir sair dessa enrascada. Aí quando você vê em menos de um mês, ele ou ela aparece reinventado, repaginado. Podem ser genros que têm uma enorme capacidade de sair de abismos financeiros, abismos na saúde, abismos existenciais, e de facilmente voltar à luz. Então podem ser pessoas que são pura luz, assim. Podem ser pessoas muito de boa índole, podem ser pessoas gostáveis, e eles nunca vão querer ficar muito longe de casa, da família deles. Então existe uma forte possibilidade de o seu filho ou a sua filha acabar morando mais perto da família do cônjuge do que o cônjuge do seu filho ou da sua filha morar perto da sua família, porque Punarvasu tem uma característica de eles têm uma grande capacidade de ir a longas distâncias atrás de um amor, mas eles nunca ficam muito tempo longe de casa, da terra de origem. Então, se o seu filho ou suas filhas se casar com alguém que é de outra cidade, existe uma probabilidade maior de que seu filho vá para a outra cidade. Porque é uma característica desse nakshatra de Aditi, ele é muito voltado para a família de origem, para as raízes. E os genros podem ser também pessoas que se doam bastante, que têm uma grande capacidade de doação sem esperar muita coisa em troca. Podem ser pessoas muito apegadas à rotina e que veem beleza na rotina. Então, podem ser cônjuges que são bons em repetição de rotina, que ensinam seu filho a ser um pouco mais rotineiro e sempre refinando a rotina. Uma outra característica de Punarvasu é que esse signo ele é muito bom para replicar as coisas. Então podem ser genros que trabalham com alguma profissão a ver com replicar as coisas, como jornalistas, editores de jornais, de revistas, de sites, pessoas que são comunicadores, podem ser inclusive professores, porque esse nakshatra tem forte apreço por crianças, então pode indicar que você tem uma nora que ela é professora, que é pedagoga.
com Marte em Punarvasu. Você deve olhar também se você tem planetas dentro da casa 11, porque eles vão ajudar igualmente a moldar o comportamento dos seus genros. Então, se você tem Lua na casa 11, indica que os seus genros têm uma característica muito lunar de ser. Podem ser pessoas que mudam muito de personalidade, muito rapidamente. Podem ser pessoas instáveis, porque a Lua é um astro que ele representa onde estão os nossos altos e baixos no mapa, pela própria característica do astro, de minguar, crescer, minguar, crescer, minguar, crescer. Então, os genros podem ser do mesmo jeito, eles minguam e crescem. Podem ser pessoas que têm instabilidade emocional, que mudam muito de opiniões facilmente, mas que são muito emocionalmente apegados ao seu filho ou à sua filha. Você deve olhar os trânsitos de planetas, tanto em cima do Marte, que é o dispositor da casa 11 para esse exemplo aqui, assim como planetas transitando dentro da casa 11, que eles vão ajudar a fazer previsões para os seus genros. Então, se você tem Ketu transitando na casa 11 ou em cima de Marte, pode indicar uma época que o seu genro fica doente. Se você tem o Saturno transitando na casa 11, pode indicar uma época que seus genros estão mais estressados, trabalhando demais, mais pessimistas, mais críticos. Você deve olhar o Mahadasha. Para você com ascendente em Capricórnio, o Mahadasha de Marte vai ser muito importante, porque vai indicar a época que você vai conhecer seus genros. Principalmente se você está numa idade mais avançada. Na terceira fase da vida, o Mahadasha, o Antardasha de Marte é uma época que indica que você vai conhecer seus genros ou suas noras, dependendo. Olha o Navansha. O nono mapa harmônico é o Navansha, que é conhecido na astrologia védica. Esse mapa é muito importante, porque ele representa o desdobramento da sua história contada no mapa astral. Então, o Navansha é o fruto que nós vamos colher daquela árvore. Então, na Navansha que a gente vai ver se essa árvore vai dar frutos, se ela vai dar frutos podres, se ela não vai dar frutos. Então, é o desdobramento da história entre você e seus genros. Então, olhe a casa 11, qual é o signo que está na casa 11 no Navansha, porque pode ser muito bem um outro signo, porque você pode ter um outro ascendente lá, qual é o planeta que rege a casa 11, qual é o nakshatra e a divindade associada àquele planeta, que vai te ajudar a entender melhor essa sua relação entre genro, nora e você. Tá certo? Então eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!